Minuto, deputado. Presidente, nobres deputados presentes. Sr. Luciano Coutinho, vou ser bem direto para a gente evitar salamaleques e eu acho que o objetivo é as respostas. Me vem muito à mente a CPI da Petrobras, quando eu vejo o começo do seu depoimento, quando nós ouvimos Gabriele e Graça Foster explicando Passadina, cheio de gráficos, cheio de dados, depois desmanchou tudo. E eu vou fazer minhas perguntas baseadas no acórdão do TCU 3011 de 2015, acórdão 800 de 2017 e o relatório da operação da Polícia Federal, Operação Bullish, que eu acho que o senhor foi... Não, o senhor estava no exterior e houve um pedido de condução coercitiva e busca, etc., na sua residência na Operação Bullish. Eu começo com o acórdão 3011, o senhor tem conhecimento desse acórdão que já foi amplamente debatido, inclusive em outras CPIs com a sua presença. E a primeira pergunta que fica para o seu registro, daí ao final, quando eu terminar as perguntas, eu abro novamente para o senhor responder todas, para ficar mais fácil. Houve indícios realmente de tratamento privilegiado concedido pelo BNDES à JBS? Essa é a pergunta. Por quê? Porque o acórdão muito técnico do TCU, ele detalha, primeiro, operação com aporte de capital para aquisição da SWIFT nos Estados Unidos. Indício 1, isso é o relatório. Enquadramento, análise e aprovação de uma operação de grande porte, complexa, de alto risco, em tempo consideravelmente inferior àquele indicado pelo próprio BNDES. Em resumo, o empréstimo saiu em 22 dias úteis. Uma operação complexa, alto risco, milhões de dólares, em 22 dias a operação de aquisição da SWIFT. Indício 2, possível aporte de capital com risco de investimento para o BNDES, custo financeiro zero para a JBS e valor acima do necessário para realizar o objeto dessa operação SWIFT. Diz aqui o TCU, possibilidade de não utilização do valor integral aportado na operação, que a JBS tinha em caixa e em aplicações financeiras 1,6 bilhões de reais depois da auditoria e do empréstimo realizado. Indício 3, contraditoriamente, a avaliação da equipe de análise do BNDES e da opinião conceituada de agências de risco que apontaram elevado risco na operação em razão da situação financeira da SWIFT e de crise no mercado de carne americana, as ações da JBS foram adquiridas com ágio, o que só seria justificável se as avaliações indicassem perspectiva de valorização e não o contrário. Indício 4. Esse indício 4 já na operação Smithfield Beef e National Beef, que o senhor referenciou que acabou um fiasco porque o próprio órgão americano de controle não deixou que acontecesse. Indício 4. Enquadramento e análise de uma operação de grande porte complexa em tempo muito inferior ao que o próprio BNDES. Essa segunda, gente, 15 dias úteis, ela foi aprovada dentro do BNDES, ainda mais rápida que a primeira da SWIFT, que foi em 22 dias. Indício 5. O BNDES Par, por meio de sucessivos aditivos, permitiu que os recursos no montante de 615 milhões de reais aportados à JBS, especificadamente na aquisição da National Beef, não utilizados na finalidade pactuada, permanecessem na posse da JBS sem finalidade específica. Depois a finalidade veio, que foi a Pilgrims. Indício 6. Utilização não justificada da expansão do número de pregões existentes da amostra a ser utilizado no cálculo do valor da ação a ser adquirida, resultando da escolha do valor mais elevado, que acabou numa condenação do TCU de 2 meses atrás, do senhor Luciano Coutinho, Joesley e de mais uma Manteiga, ex-ministro da Fazenda, a devolver 126 milhões de reais aos cofres públicos, matéria amplamente conhecida pela mídia dos últimos dias, o indício 6. Sétimo indício, já na operação da Pilgrims agora. Estudo o relatório do TCU, não é relatório meu. Estou lendo o relatório ipsis literis do TCU. Indício 7. Enquadramento, análise e aprovação da operação da Pilgrims de grande porte complexa em 20 dias úteis. Então, a primeira, 22 dias úteis, a segunda, 15 dias úteis, a terceira, 20 dias úteis. A segunda pergunta é: qualquer brasileiro proprietário de uma empresa que procurar o BNDES na sua época ia conseguir um financiamento desses valores ou aproximado nessa velocidade?
E continuo aqui minhas perguntas, senhor Luciano Coutinho. Indício 8. Descumprimento da vedação imposta pelo próprio Estatuto e Regulamento Interno quanto à vedação de participação societária em empresas com sede no exterior. Como é que superaram os estatutos? Indício 9. BNDES aprovou a realização de um aporte de capital na JBS no montante de 2 bilhões de dólares, nos quais 1 bilhão e 200 milhões de dólares parece não ter sido adequadamente justificado ou analisado. É uma nova ocorrência que foi para o acórdão seguinte, porque eles não encontraram a aplicação e não conseguiram a justificação de 1,2 bilhão de dólares no empréstimo do BNDES Par. É o TCU dizendo que não encontrou. É o indício 9. De qual operação, desculpe? Da operação JBS BNDES Par. Eu acho que são as aquisições da Pilgrims. Da Pilgrims. Indício 10. O BNDES Par já havia pactuado no contrato de operação uma fórmula de cálculo no valor da ação da JBS a ser utilizada para a conversão dos debêntures. E aceitou alterar essa fórmula, o que resultou num preço superior ao contratado. Indício 10 de que houve tratamento privilegiado. Indício 11 e 12, para finalizar a primeira pergunta, presidente. O BNDES Par, já havendo pactuado o contrato de operação de conversão com as ações da JBS Brasil, em caso não tenha ocorrido a abertura do capital nos Estados Unidos, daria direito ao detentor dos debêntures a um prêmio equivalente a 10% do valor da operação no ato de conversão. O BNDES Par abriu mão desse prêmio, aparentemente sem contrapartida, o que pode representar um indício de dano para o banco e para o erário no valor de 350 milhões em valores históricos. E o último indício da participação do BNDES na evolução do capital, não restaram claros elementos trazidos aos autos do Tribunal de Contas da União, da equipe técnica que fez toda essa avaliação, de quais foram os benefícios econômicos e sociais que fundamentaram um aporte de 5,6 bilhões de reais de forma direta na JBS, em prazo recorde extremo, com recursos públicos subsidiados em 3 anos para o seu crescimento e dos empregos da produção de carne, apenas lá no exterior, sem exigência de investimento por parte dos demais sócios, ou de investimento ou qualquer outra contrapartida para o país, e que teve como resultado fazer com que o Estado brasileiro se tornasse o maior sócio individual da empresa com a participação do BNDES Par. Diz o TCU aqui, entre 2007 e 2011, porque depois teve um novo relatório que o senhor acompanhou até 2014. Só até 2011, o BNDES Par adquiriu ações da JBS de forma direta ou indireta no montante de 8,11 bilhões de reais. Essa seria a primeira pergunta, que são os indícios de tratamento privilegiado. O senhor fez uma apresentação detalhada, o senhor é um doutor, pós-doutor na área, mas aqui está toda uma equipe técnica do Tribunal de Contas da União indo frontalmente contra a sua posição. A segunda pergunta, presidente, são os indícios de danos causados ao BNDES nessas 3 operações analisadas. Na aquisição da SWIFT, por exemplo, indício de possibilidade de dano de 69,7 milhões de reais. Operação seguinte, Smithfield, estimativa de dano, 163,5 milhões de reais. Na Pilgrims, ações com a elevação dos preços das ações atingiu 266,7 milhões de reais, diz o relatório do Tribunal de Contas da União. A ausência de demonstração de aplicação de parte dos valores. E aí, a imprensa nos últimos dias vem firmando tiro de que aqui está um caminho, e nós aprovamos a participação do Federal Reserve, do FBI, no acompanhamento do dinheiro desses empréstimos do BNDES nos Estados Unidos. Por quê? Diz o TCU e por que eu fiz aquele pedido aprovado de compartilhamento de informações com o governo americano. Entendo correta a análise e conclusão da unidade técnica, diz o ministro do TCU, quanto à existência de indícios de ausência de demonstração da aplicação do montante de 614,5 milhões de reais nas finalidades previstas e que não houve o cumprimento do objeto do aporte, não restou demonstrada a efetiva utilização do referido montante na Pilgrims Pride. Somando os 3 valores das 3 operações, doutor Luciano Coutinho, existem indícios, diz aqui o TCU, que o BNDES Par pode ter aportado um montante de 3 bilhões
R$ milhões em 3 operações, sem que haja demonstração de aplicação em objetos relacionados à operação, vez que não houve demonstração da realização. Sétimo, ausência de análise dos benefícios econômicos, esse nós já tratamos. Ausência de realização do due diligence e de análise criteriosa em 3 operações. Nessa parte eu trago a Vossa Excelência para que possa comentar. Nós estamos apresentando, presidente, a convocação do diretor técnico da KPMG e de outra consultoria, que são as responsáveis pelos relatórios técnicos que deram sustentação também ao BNDES e à JBS como contratante para essas operações, e que a CVM abriu uma investigação para entender como é que toda essa confusão tinha parecer de consultorias dando sustentação aos negócios. Pode haver uma nova linha de ação. Nono, indícios de irregularidades na aquisição de ações do Grupo Bertin e a sua incorporação. A operação aprovada do Grupo Bertin e os recursos foram liberados em 4 parcelas. Olha os valores envolvidos. Ao longo só do ano de 2008. Primeiro, 1 bilhão no final de abril, 500 milhões e depois 300 milhões em setembro e 700 milhões em dezembro. Então, aqui nós temos bilhões de reais numa pancada só, o Grupo Bertin, e depois nós vimos o que aconteceu com as delações premiadas, contando como ocorreram essas ações. Aquisição do frigorífico Independência. Também realizou em novembro de 2008 um aporte de 250 milhões. Já no início de 2009, quer dizer, em 2008, o BNDES Par autorizou um aporte de 250 milhões. Começou 2009, menos de 4 meses após a liberação dos recursos pelo BNDES, o Independência ingressou com recuperação judicial e faliu a empresa. Então, não sei qual foi a análise de autorizar, se o BNDES analisa a saúde financeira de uma operação como essa, com tanto conhecimento, tantos técnicos. E a última aqui, presidente, operação de troca de ações por créditos da Itaipu Binacional. Eu não tinha ouvido falar nisso. Foi a assessoria que fez uma avaliação grande e, pasmem, quem não ouviu também. Segundo a descrição elaborada pela equipe técnica do TCU, a terceira dessas operações avaliadas consistiu numa troca de um conjunto de ação de empresas no valor de 6 bilhões de propriedade do BNDES Par por direitos de crédito da Itaipu Binacional, avaliados pelo mesmo montante de propriedade da Eletrobras. Que operação é essa, Sr. Luciano Coutinho, que nem eu, nem o meu pessoal técnico conseguiu? Troca de ações de 6 bilhões do BNDES Par com crédito da Itaipu, da Eletrobras. Qual foi a engenhosidade dessa operação? Quais são as perguntas que eu acho as mais importantes, presidente, para a minha subrelatoria, já que nós vamos encaminhar com certeza esse seu depoimento para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, principalmente na Operação Bullish, que o senhor é um dos investigados. Então, a minha pergunta é, diz a Polícia Federal que 1,2 bi de prejuízo houve nesses aportes todos relacionados e que a maioria desses investimentos, empréstimos, vamos chamar assim, saíram depois do pagamento de uma consultoria ao ex-ministro Antônio Palocci. O senhor tinha conhecimento? O senhor Antônio Palocci falou com o senhor sobre essa operação toda dos aportes? O seu sigilo telefônico já quebrado na Operação Bullish, vai aparecer conversas do seu gabinete, do seu funcional ou dos seus aparelhos privados com o senhor Antônio Palocci, que supostamente deu a consultoria que motivou a liberação desses empréstimos bilionários, segundo a Polícia Federal, na Operação Bullish? A delação do senhor Joesley Batista cita que pagava propina através do senhor Vitor Sandri ao ex-ministro Manteiga. O senhor tinha conhecimento e, da mesma forma, tinha contato com o senhor Vitor Sandri ou com o senhor Joesley Batista, diretamente ou indiretamente, através de alguns deles, que podem ser comprovados nas quebras de sigilo que vão chegar telefônicas aqui na CPMI? E, para finalizar, presidente, dos seus diretores, por isso que eu citei a Petrobras no começo. Muitos se sentiram traídos, outros lá na frente acabaram envolvidos.
O senhor põe a mão no fogo pelos seus diretores, pelos seus assessores, que liberaram esses empréstimos em velocidade estapafúrdia e que envolve pagamentos de consultorias a ex-ministros com delações premiadas, para a gente saber lá na frente qual vai ser o tratamento, talvez numa segunda convocação ou num convite. Um convite para alguém que vem dizer que foi traído, ou uma convocação de alguém que pode estar envolvido, como aconteceu na Petrobras. E qual é o seu rendimento bruto mensal no período que estava à frente do BNDES? Se recebeu consultoria direta ou indiretamente através de alguma empresa ou de algum familiar de Vossa Senhoria? E se isso está declarado no Imposto de Renda Pessoa Física e Pessoa Jurídica? Seria isso, presidente. Agradeço Vossa Excelência e concedi um pouco tempo a mais para o deputado delegado Franceschini, uma vez que ele é subrelator desta área de contratos, né? E é sabido por todos nós e por o povo brasileiro que se esses dois irmãos não tivessem o Brasil como sócio, não teria acontecido essa catástrofe, né? Passo então a palavra ao senhor Luciano Coutinho, de uma forma objetiva, responder, então, o questionamento do deputado Franceschini. Senhor presidente, nobre deputado Franceschini, eu fiz uma quantidade muito grande de perguntas e eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo para poder responder. Então, eu peço um pouco de paciência para não atropelar a resposta. Eu queria primeiro, deputado Franceschini, esclarecer o ponto relativamente ao suposto prazo de 20 dias, 22 dias. Tal. Isso não corresponde à realidade dos fatos. Tá? E a equipe técnica do TCU, no relatório técnico, reconheceu, e existe prova documental no BNDES, de que essas tratativas duraram, no primeiro caso da SWIFT, 12 meses pelo menos. Nos outros casos, de 5, 6 meses, né? De maneira que, como eu expliquei aqui, por uma questão de prevenir riscos de vazamento, né, que são punidos severamente pelo CVM, a formalização desses aportes, desses projetos, acontecia apenas na etapa madura do projeto, onde ela era apresentado a todo o comitê. O senhor tem esses protocolos para encaminhar para a CPI do início, mesmo que sigiloso? Sim, nós podemos mostrar os meus. Aí eu tenho que, na verdade, eu não sou mais presidente do banco, mas eu tenho certeza que o banco esclarecerá todos esses pontos, até porque isso está no livro verde, que foi produzido pela atual gestão, mostrando que não tem correspondência com a realidade esses prazos que foram mencionados. Então, esse é o primeiro ponto. As operações foram examinadas criteriosamente com os prazos devidos. Então, esse é um primeiro ponto e isso... hoje, esse processo, como eu expliquei para o deputado Marum aqui antes, esses processos hoje são devidamente codificados e registrados num sistema confidencial, né? E aí se superou o processo. O que antes havia uma certa informalidade, mas os registros existem, de que haviam tratativas em curso. Que realmente seria impossível uma operação de alta complexidade ser feita em 20 dias. Tá? Então, mas isso aqui está, então, esse é o primeiro ponto, e isso é um ponto que se aplica a todas as operações mencionadas. O segundo ponto importante é que há uma expressão que não corresponde à verdade dizer que esses aportes foram a custo zero. Na verdade, esses aportes foram uma participação acionária que gera direitos econômicos relevantes. Primeiro, a participação acionária da propriedade das ações, que tem liquidez.
Segundo, ela gera direitos econômicos, a recepção de dividendos, né, que é uma remuneração da participação acionária, e a expectativa de ganhos de capital através da valorização das ações, o que de fato aconteceu. Né? Então, o investimento e o horizonte de investimento de uma empresa como BNDESPar não é similar a de um fundo de private equity que tem 2 anos de prazo. Ele tem uma perspectiva de médio prazo, de longo prazo, aguardando o pleno amadurecimento das condições. Não é? Então, por exemplo, a questão não é pertinente falar em custo zero ou de recursos subsidiados. Não houve recurso subsidiado. Esses são recursos, como eu mostrei, gerados pela própria capacidade da BNDESPar. Né? Vamos à questão dos supostos ágios na compra dessas participações. Vossa Excelência mencionou, né, para os casos, e posteriormente, no segundo bloco de perguntas, aqueles cálculos de diferença que foram mencionados. De onde vêm essas diferenças? Tá? E aqui eu preciso tomar um pouco de tempo para explicar. Como é que o mercado de capitais precifica uma empresa resultante de uma aquisição? Tá? Vamos tomar o caso, por exemplo, da primeira aquisição, que foi a operação da SWIFT. A JBS era uma empresa que faturava 3,8, quase 4. A SWIFT era uma empresa de 10 bilhões de dólares. Ao câmbio da época, sei lá, isso representaria 20 e tantos bi. Então, a JBS, assim, era uma empresa relativamente pequena, olhando o contexto. Isso não é indício de risco? Uma empresa de 4 comprar uma de 10 bi dólar lá fora, hein? Sim. Não, porque aí isso a gente deve explicar. Não? Mas eu queria primeiro falar da precificação. Não? Nós estamos comparando uma empresa pequena, regional, e tinha uma participação até relevante no mercado brasileiro e um pedacinho do mercado argentino, com uma empresa que, posteriormente, quando compra a SWIFT, se transforma, primeiro, em número de cabeças, a maior abatedora de gado bovino no mundo, a terceira empresa no mercado americano, muito próxima da segunda, uma empresa que tinha uma subsidiária na Austrália com 55% de participação no mercado australiano e do mercado australiano forte exportadora para o mercado asiático e ainda operações no resto de países do Mercosul. Então, a JBS, ela quintuplica de tamanho ao adquirir a SWIFT e se torna uma empresa de escala internacional, com acesso ao mercado do Pacífico, com acesso ao mercado do Atlântico. Então, ela se transforma. Ela colhe o resultado da história, de toda a história da SWIFT, que foi uma das empresas pioneiras em internacionalização, em operar em outros mercados. Bom, como é que o mercado precifica? Tá certo? O mercado precifica através de um método chamado fluxo de caixa descontado. O que é isso? É uma projeção de lucros futuros, ou do fluxo de caixa livre futuro, que é descontado para valor presente por uma taxa de risco, e a taxa de risco é relevante nesse cálculo. Né? Inegavelmente existia um risco nessa operação, mas é um risco que foi calculado.
De maneira que esta metodologia é universalmente utilizada por todo o mercado de capitais, por todos os bancos. Não é? Ora, não faz sentido. Veja bem, nós estamos comparando, é como se estivéssemos comparando um avião de... Mas eu concordo que um banco teria, mas um banco Senhor de fomento... presidente, eu acho que tem que deixar fazer as respostas, depois tem a réplica, porque senão... eu também estou com vontade de... O relator, repito, né, essa parte de contrato, tem uma responsabilidade muito grande na formatação do seu É para não ser relatório. justo. É só para saber assim. Não, ele vai sempre ter... que alguém estiver falando, vai poder interromper. Até tem para não problema. ser justo com o senhor regra é essa, eu vou usar ela também. aqui depois. O deputado para não ser justo. vai ter direito à réplica, então eu peço, mas eu estou, inclusive, pedindo aqui uma partezinha. Eu sou muito pelo critério. Se o Não, critério é não, isso, não. olha, quando alguém estiver falando e a Réplica gente pode interromper, réplica. pode. Então tá bom. Não. Mas só uma informação interessante, deputado Francischini, que de 2004, de novembro de 2004 a março de 2006, na gestão de Guido Mantega, o banco emprestou a juros subsidiado, isso é fato, 12 bilhões e tanto para esse grupo. Então, não há o que se falar de risco. Eu venho da contabilidade, do direito tributário. Não há o que se falar de risco. O risco era enorme, né? Uma empresa com faturamento menos de 2 bilhões de reais contrair uma dívida de 12 bilhões de reais. Só um esclarecimento. Volto a palavra, agradeço. Volta a palavra. Presidente, eu tinha complementado. Se para um banco comum, eu concordo com o que o senhor está falando, taxa de risco, mas para um banco de fomento no exterior e com valores altos, qualquer banco do fomento do mundo faz isso? Sim, porque, deputado, a SWIFT era uma empresa que recorrentemente tinha uma lucratividade estável. Não, a SWIFT nos Estados Unidos. Que foi Por isso eu falo fomento no Brasil. Sim, porém, num certo momento, ela foi vendida para um fundo de private equity, que não era do ramo. Ela foi vendida pela última... A família havia vendido muito antes, nos anos 60, depois foi comprado por uma empresa da área de alimentos, e, posteriormente, ela foi vendida a um fundo de private equity. Esse fundo colocou uma gestão na SWIFT que não entendia do negócio. E, de repente, a SWIFT, que era uma empresa estável e lucrativa, ela começa a dar prejuízo. Houve também um fato de doença da vaca louca numa das unidades que fechou os mercados de exportação. Fechamento de mercado de exportação dos Estados Unidos provocou um excesso de oferta doméstica e esmagou as margens. Outras falhas de gestão, eu não vou entrar aqui, da então fundo de private equity que geria a SWIFT, estavam muito bem identificadas no plano de negócio. Ou seja, quando foi feito o diagnóstico, a JBS sabia exatamente quais medidas precisariam ser tomadas para recuperar a rentabilidade tradicional da SWIFT, né? O plano de negócios previa que isso seria feito em 2 anos ou 3 anos, eu não me recordo agora. O fato é que em 12 meses, né, a nova gestão conseguiu reverter o resultado, né, com medidas adequadas à gestão. Então, havia risco, sim, mas havia também o expertise de uma empresa que tinha experiência de aquisições e de reestruturações. E tinha também o suporte, não é, de consultores especialistas e de um grande banco americano que havia preparado um plano de negócios robusto. Com base nesse plano de negócio, o mercado calculou os preços, precificou cada um
obviamente, o modelo de precificação é universal, mas as premissas que cada banco, cada investidor coloca são específicas. Quem é mais otimista coloca um lucro maior, coloca um risco menor, quem é mais pessimista coloca mais lucro. O fato é o seguinte, é que de todas as avaliações, o BNDES tinha avaliação conservadora. O BNDES foi cauteloso ao avaliar a SWIFT, né? Enquanto que a maioria dos bancos e outros participantes do mercado avaliava a empresa resultante da soma de JBS mais SWIFT com uma ação em torno de 10, 11, alguns até em 12, o BNDES precificou o preço justo, olhando para essa nova empresa, em 9,70. E o aumento do capital foi feito a 8,15. Então, na verdade, do ângulo do BNDES, usando a metodologia do mercado de capitais, nós pagamos um preço descontado. Então, não há que falar em ágio. Ágio é uma construção, é como se você fosse precificar essa nova empresa de grande escala, internacionalizada, olhando no espelho retrovisor, pegando a média de pregões do passado. Tá? Não é assim que o mercado precifica. Tá? E há até uma matéria no Jornal Valor, onde operadores de mercado, funcionários de bancos são entrevistados e eles dizem isso. Quer dizer, na verdade, aqui há uma dificuldade. Eu espero, com toda sinceridade, que através de um diálogo em boa fé, possamos elucidar essas questões diante dos órgãos de controle, tá certo? Porque, na verdade, foi feito um investimento rentável e foi feito um salto de qualidade na empresa. A empresa se transforma numa grande empresa internacional com essas condições. E, então, eu respondo aqui algumas das questões relativas ao caso SWIFT e relativo à questão de prazo. Em relação à questão de prazo, eu esqueci de dizer, deputado, que essa prática, essa prática se aplicava a todos os casos na BNDESPar, de somente registrar na etapa final. Não era um tratamento específico ao JBS. E a gente tem demonstração, é possível demonstrar que isso era uma prática que não era um favorecimento, não era nada diferente do praticado para outras empresas. Muito bem. Em relação à operação Smithfield e National Beef, né? Efetivamente, quando o Departamento de Justiça americano bloqueia a transação, o BNDES tinha duas opções: exercer a cláusula de devolução dos recursos ou apostar no processo de na continuidade do projeto de internacionalização de empresas, uma vez que em 2008, com o agravamento da crise financeira, vai explodir de maneira dramática a partir de outubro de 2008, mas com o agravamento da crise financeira nos Estados Unidos, o setor de proteínas fica em grave dificuldade e as oportunidades aparecem. Então, o aditivo que foi feito é o seguinte: vamos buscar outros alvos. E, na verdade, a aquisição da Pilgrim, que foi feita posteriormente, em 2009, ela foi uma aquisição extremamente exitosa por duas razões. Primeiro, comprou por um preço muito baixo, uma vez que a empresa estava em recuperação judicial, né? Segundo, ela diversificou a matriz de proteína. A JBS deixava de ser uma empresa exclusivamente de carne bovina e passava a ser uma empresa de aves, comprando a maior empresa do mercado americano de aves, também uma empresa exportadora.
Vossa Excelência dirá, mas a Pilgrim estava em recuperação, era uma operação de risco. Sim, sem dúvida, operações de mercado de capitais, de aquisição, são operações de risco, mas são operações que têm um prévio planejamento por parte de agentes econômicos experientes no negócio e capacitados para fazer a reestruturação. Tanto é que, da mesma forma que a SWIFT foi rapidamente reestruturada, igualmente a Pilgrim foi rapidamente reestruturada, e era uma empresa que voltou a ser lucrativa, né, e cumpriu o objetivo. O objetivo era comprar Smithfield e National Beef. Ao invés de comprar National Beef, comprou Pilgrim. Com uma diferença, a Pilgrim era quase 3 vezes maior do que a National Beef e estava no setor de carne de frango. Portanto, ela cumpriu, não há desvio de finalidade, ao contrário, uma total aderência, até com vantagens ao plano de internacionalização da empresa. Essa é a visão que nós temos, né? Porque uma vez que você entra na empresa, que você se torna sócio, você quer que a empresa aproveite as melhores oportunidades em prol da valorização, da sua valorização. De maneira que aqui eu queria aproveitar e passar para uma questão que a Vossa Excelência fez no fim, que é o suposto, e aqui realmente há uma diferença de ponto de vista, a ausência de comprovação da utilização de recursos. Tá? Nós gostaríamos de dizer o seguinte: nós temos comprovação para o uso dos recursos. Né? Ocorre que uma parcela desses, por exemplo, no caso da SWIFT, o valor do equity comprado, o valor das ações, foi 225 milhões de dólares. E havia uma dívida acumulada de 1 bilhão 129 milhões de dólares. Então, na verdade, havia necessidade de reestruturar as finanças da SWIFT, de uma reestruturação do capital. Isto significava reduzir dívidas. Quer dizer, na verdade, a SWIFT foi comprada por um valor de equity pequeno e a absorção de uma dívida grande. E isso exigia a redução de dívida. E a comprovação de que essas reduções de dívida foram efetuadas poderá ser feito pelos auditores, tanto lá quanto aqui, né, está disponível. Quer dizer, há comprovação do uso dos recursos, né, tanto no caso da SWIFT, quanto depois no caso da compra da Pilgrim e da Bertin, existe a comprovação do uso do recurso. Então, eu queria adiantar uma questão. Eu acho que, deputado, essas informações devem ser requisitadas ao banco, ao BNDESPar, que eu tenho absoluta certeza serão fornecidas a Vossa Excelência. Bom, ainda sobre a questão da capitalização da debênture, tá certo? Eu queria explicar aqui, e aqui também é um tema complexo. Quando foi feita a operação de Bertin e Pilgrim, tanto Bertin quanto Pilgrim trouxeram um volume de dívidas inconveniente para a estrutura de capital. Seria para adequar a estrutura de capital a uma estrutura manejável que permitisse à empresa continuar emitindo bônus e ter acesso ao mercado internacional de capitais, era necessário uma operação de redução, de readequação de capital. Então, essa operação foi feita, esse suporte, como o BNDESPar já tinha uma participação acionária relativamente grande, ela foi feita através de uma debênture.
O objetivo inicial era que houvesse uma abertura de capital da JBS nos Estados Unidos. A JBS USA abrisse o capital. E a debênture fosse convertida numa participação acionária nos Estados Unidos. Os regulamentos do Banco Central permitem o apoio do BNDES a uma empresa controlada, domiciliada no exterior, desde que controlada por brasileiros domiciliados no Brasil, residentes no Brasil. Então, aqui não há um problema de regulação. Pois bem, seguidamente, as informações dadas pelos assessores era de que o mercado de capitais americano passava por uma fase muito negativa, muito difícil, e que as empresas de proteína estavam subprecificadas, de tal maneira que uma abertura de capital naquele período, 2009 ou mesmo 2010, seria uma abertura de capital potencialmente onerosa, em que nós poderíamos perder tipo 400 milhões, aqui um número que eu posso estar falando um número não exatamente preciso, né, porque a memória nem sempre está com essa ressalva, mas a gente corria um grande risco, forçar uma abertura de capital num mercado onde a situação era difícil. Então, foi dado, a JBS, então, pagou um prêmio para ter mais um ano, para poder fazer esse aumento de capital. Ainda assim, como o mercado de capital lá fora não melhorava, em início de 2011, porque a capitalização foi feita em maio de 2011, a JBS inicia uma tratativa com o BNDES para a capitalização dessa debênture na forma de participação acionária na JBS Brasil. Tá certo? Então, o banco se defrontou com a seguinte opção: ou bem, nós esperamos até o fim do ano, correndo o risco de uma abertura de capital no exterior onerosa, ou não, esperamos até o fim do ano, e aí entra a cláusula de conversão obrigatória, e nesta cláusula de conversão obrigatória havia os 10% de incremento do principal. Apenas nesta circunstância, quer dizer, não era um direito que valia, era um direito restrito à circunstância em que o parceiro não exercesse, não fizesse abertura de capital e então acionava essa cláusula. Pois bem, à época em que a conversão foi feita, todo o mercado, em média, se você pegar 15 bancos e pegar a média, o preço previsto de JBS no fim de 2011 estava em torno de 8,5, se não me falha a memória. E então, a expectativa é que se nós fôssemos esperar para converter, nós íamos converter por um preço mais caro e menos favorável, né? Vamos supor que a gente não tivesse aceito a proposta de então e o preço se confirmasse. A expectativa, o sinal que o mercado estava nos dando se confirmasse. Nós seríamos acusados de ter causado um prejuízo, porque seria dito, você teve a oportunidade de converter a 7,04 e não converteu, quando todo o mercado lhe sinalizava que o preço ia subir. Tá certo? Ora, como bolsa é volátil, efetivamente o preço no fim do ano estava abaixo do 7,04, mas era impossível prever esse preço em maio. Tá certo? Em maio o preço estava oscilando acima de 8, de tal maneira que nos parecia
vantajosa a conversão a 704. Tá certo? Então, essa foi o racional. Foi uma decisão racional tomada, né, com base num cálculo econômico. E não há que falar em ter aberto mão, não se abriu mão de nenhum prêmio, porque essa foi uma decisão racional tomada muito antes, e que esse prêmio só aconteceria na hipótese de, no fim do período, não ter acontecido o aumento de capital, e só se nessa hipótese. Então, aqui, perdão. Capital não aconteceu, né? Ele está concluindo, e Vossa Tá. Excelência Não, terá eu réplica. Eu estou explicando ao deputado que é o seguinte: as matérias de mercado de capitais são muito mais complexas, tá? E elas não podem ser simplesmente simplificadas de uma maneira linear, porque aí nós vamos chegar a conclusões verdadeiras, né, a respeito de danos ou de prejuízos, etc. Bom, finalmente, eu acho que eu já respondi os pontos sobre cálculo, precificação, que a precificação é para frente, sobre a questão da ausência de demonstração, já respondi também, a questão de ausência de due diligence. Ocorreram as due diligence. As due diligence foram feitas pela compradora, pelo JBS, dos alvos, das empresas alvos compradas, e foram auditadas por empresas. Tá certo? O BNDES está, inclusive, em fatos relevantes, né? E o BNDES, através de acordo de confidencialidade, olhou essas due diligence. Então, não foram feitas sem. Finalmente, tem a questão do independência. A questão do independência foi avaliada da seguinte forma: o Independência era uma empresa que tinha uma excelente reputação, embora era uma empresa fechada, que queria migrar para o novo mercado e já havia adotado práticas do novo mercado. O Independência era uma empresa que tinha feito, há 2, 3 meses antes da operação do BNDES, a emissão de um bônus no mercado internacional, com apoio do mercado internacional, de cerca de 300 milhões de dólares. Então, não era uma empresa que não tinha a devida qualificação. Era uma empresa auditada por uma das grandes auditorias internacionais, se não me falha a memória, a BDO. E era uma empresa que tinha também o suporte de outros bancos privados, não é? Então, de tal maneira que o BNDES decidiu apoiar a empresa, considerando todas essas condições, quer dizer, uma empresa que já havia ido ao mercado, uma empresa que tinha uma auditoria de primeira linha, né, considerando que o custo-benefício de fazer um due diligence não compensava, e inclusive, isso não era obrigatório, não era posteriormente, os normativos do banco tornaram obrigatório, a partir de 100 milhões, ficar obrigatório fazer, mas na época não era, e se considerou, por todas as informações, que a empresa era uma empresa rígida, que tinha práticas, etc. Foi, de fato, uma enorme surpresa que 2, 3 meses depois a empresa tenha... Em função dessa grande surpresa, o banco não fez o segundo aporte. Curiosamente, que após o aporte do BNDES, outros grandes bancos internacionais ofereceram crédito, e não pouco crédito, à empresa, né? De maneira que foi feito em São... O contrato tinha uma cláusula de arbitragem. Nós seguimos o contrato, nós fizemos a arbitragem, né? Porque nós não conseguimos entender como é que, num período tão curto, a empresa que tinha demonstrativos saudáveis, ela tinha se deteriorado tão depressa, né? Mas, infelizmente, a arbitragem foi contrária ao BNDES, né? E aí, paralelamente,
por iniciativa própria, o Ministério Público examinou o assunto e o Ministério Público chegou, isso paralelamente ao processo de arbitragem, chegou à conclusão de que não havia uma irregularidade, o que nos deixou sem motivação. Assim, bom, nós perdemos a arbitragem, tem aqui um posicionamento independente do Ministério Público dizendo que não tinha enxergado irregularidade. Então, essa é a história do Independência. Nós perdemos na Independência, assim como outros bancos, grandes bancos perderam. Né? Então, isso aqui esclarece com toda a franqueza a questão do Independência. Vossa Excelência perguntou ainda. Itaipu. Sim. Se não me falha a memória, que eu vou pedir a Vossa Excelência depois para eventualmente complementar essa informação, havia um interesse do Tesouro Nacional em capitalizar, né, a Caixa Econômica Federal, né, e outras entidades. E aí, uma das formas de capitalizar seria com ações. Né? A capitalização com ações era uma capitalização consistente com as normas fiscais. Então, o que é que o Tesouro propôs? Assim, eu quero que o BNDES me dê ações no valor equivalente a esses recebíveis de Itaipu. Então, o BNDES trocou as ações da sua carteira por recebíveis de Itaipu, com vantagem para o BNDES, e com essas ações o Tesouro capitalizou a Caixa Econômica. Dentre essas ações, tinham ações também da JBS. Isso é o que eu me lembro, não é? Mas eu tenho aqui uma informação, então aqui a informação que essa operação foi de 6 bi, e que foram trocadas a preço justo por ações da carteira da BNDESPar, né, por recebíveis de Itaipu, que são recebíveis de alta qualidade, trocados, e aí o Tesouro pôde fazer a capitalização da Caixa Econômica. É uma operação que demandaria, que pode ser esclarecida perfeitamente. Tá bem? Bom, não, é que ainda tem algumas respostas a dar para o deputado Francisquini. Primeiro, e aí a resposta relativa à questão do ministro Palocci, do papel do ex-ministro Palocci, o ex-deputado Palocci. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, que eu tive pouquíssimos contatos com o ministro, ou o deputado Palocci. Né? Primeiro, quando ele era ministro da Fazenda, eu estava fora do governo. Depois, quando ele era deputado, eu já estava no banco, mas tive poucos contatos com ele. Acho que não tem nenhum problema, a minha agenda está... poucos contatos, eu não me lembro aqui, mas tive poucos contatos com ele. Eu jamais tratei com o ministro Palocci de qualquer contribuição política ou vinculado a qualquer projeto do banco. Nunca tratei. Então, não tenho o que... A mesma coisa em relação, eu devo dizer, em relação à questão do senhor Vitor Sandri. Tá? Eu não conheço o senhor Vitor Sandri, pode ser até que ele me conheça, mas eu não o conheço, não o identifico, e eu jamais recebi do ministro Guido Mantega qualquer solicitação indevida, vinculativa a qualquer projeto em curso no BNDES. O meu relacionamento com o ministro era um relacionamento profissional, ligado a temas da economia,
do andamento dos orçamentos e dos investimentos, do andamento do orçamento de recursos do BNDES e assim por diante. E, em relação à busca e apreensão, etc., eu estava no exterior, num evento internacional, agendado há muitos meses, né? Aliás, evento onde tinham várias personalidades ilustres participando desse evento. Era um evento entre Brasil e Inglaterra, em universidades, etc. E quando houve a operação, eu, ao telefone, conversei com a Polícia Federal e pedi aos meus filhos que franqueassem todo o acesso, todos os meus documentos. E como eu sou uma pessoa muito organizada, os assuntos estavam todos em pasta, com nomes, facilitou a vida deles. Em pouco tempo, eles acharam os temas que queriam e foi feito. E, posteriormente, ao meu retorno, eu, imediatamente, através de meus advogados, me coloquei à disposição e prestei todos os esclarecimentos e continuarei à disposição para prestar esclarecimentos, se assim, se for, sim, convidado. Não é? De maneira que a minha atitude, deputado, é de absoluta transparência. Eu tenho total disposição de prestar todas as informações. E Vossa Excelência perguntou o meu rendimento bruto durante o BNDES. Eu tive estritamente, eu nunca recebi um centavo de consultoria. Não é? Durante todo o meu longo período do BNDES. Digo essa passagem, eu fui sócio de uma empresa de consultoria da qual me desliguei inteiramente dessa empresa. Nunca mais tive nenhuma relação, inclusive nem pessoal, me afastei. E meu imposto de renda, minha declaração de bens, foi religiosamente, todo ano, depositada na Comissão de Ética Pública, e vai ficar absolutamente meridiano que a minha evolução de patrimonial e de renda é estritamente proporcional e proveniente do meu salário como presidente do BNDES e da minha aposentadoria como professor da Unicamp. São as duas fontes, as fontes principais de renda que eu tenho. Então, isso é absolutamente transparente. Qual que era o valor, doutor? Perdão? O valor bruto desse rendimento mensal. O valor bruto? Olha, o meu salário na Unicamp hoje, com os descontos, que aí tem o valor bruto e o valor livre. Bruto mesmo, por exemplo. É 17 mil. Aposentadoria. Eu sou professor titular depois de 30 e tantos anos de trabalho. E o meu salário no BNDES era um salário razoavelmente bom, porque são salários, e eu acho que precisam ser, porque pessoas que têm a responsabilidade, era um salário, eu não sei, era um salário que começou em torno, líquido, em torno de... Bruto. Estou querendo saber bruto. Bruto. Isso. Bruto, talvez 60 e pouco, mas eu não lembro, eu lembro do líquido. Aproximado, por exemplo. Tá, mas era um salário, obviamente esse salário tinha uma correção, ele começou, eu entrei no banco, eu fiquei 9 anos no banco, então ele foi tendo correções ao longo do tempo. Tinha bônus isso, presidente? Né? Você teria que olhar a média. Mas, tinha bônus nesse salário? Tinha bônus, tá? Dependia do desempenho da instituição. Inicialmente, esses bônus eram de 2 a 3 salários, em alguns anos chegou a ser de 4 salários. Né? O bônus era também Era o 13º mais 4 salários, é isso? Mas não todo ano 4 salários. 4 salários foi o máximo de bônus recebido num determinado ano, mas todas essas informações podem estar... com certeza. Estão declaradas, obviamente, na minha declaração de rendimentos. Não. Vossa Excelência tem 2 minutos para a réplica.
Presidente, é rápida também, já que todos estão esperando para fazer as perguntas. A primeira é da lógica que eu continuo não entendendo e a Operação Bullish também não entendeu. De um banco privado, de um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Eu não vi resultado no Brasil de emprego, de fomento, de renda, de investir, quanto? Quase 12 bilhões que Vossa Excelência trouxe, presidente, de investimentos. Se fosse aqui o presidente do banco privado, qualquer banco privado, tinha entendido completamente a lógica perfeita, mas um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que seria um banco de fomento no Brasil, que deveria gerar emprego, renda, desenvolvimento regional, eu não vi. Então, essa é a primeira colocação. A segunda é, eu entendi a lógica de mercado, mas a lógica de mercado também, a Operação Bullish entra nesse detalhe também, que o contrato previa, né? Que o BNDES podia exigir os 10% de... Então, talvez na lógica de mercado, os 10% podia dar prejuízo até para o BNDES. Depois o senhor explica melhor. Essa que ficou a dúvida nesses 10% que o BNDES poderia exigir na questão das ações, dos debêntures, etc. A outra é sobre tanto Manteiga como Palocci. O senhor deve acompanhar na mídia, Palocci está em plena delação premiada. Nós já sabemos, pela própria Operação Bullish, que ele recebeu valores milionários da JBS como consultoria e, inclusive, foi divulgado pelos veículos de comunicação todos que foi momentos antes da liberação de grandes aportes pelo BNDES e que essa consultoria pode estar num dos itens, dos anexos da delação premiada de Antônio Palocci. E que também Guido Mantega tentou um acordo essa semana que não foi homologado e que deve voltar a sentar na mesa de negociação com o Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República. E a pergunta foi nesse sentido que eu fiz a Vossa Excelência. Os contatos que teve com Guido Mantega e com Antônio Palocci, quando nós tivemos com a delação premiada pública e nessa comissão, continuam da mesma forma? Algum deles pediu e o senhor não atendeu? Ou tentou lhe pedir? Ou algum funcionário lhe relatou que estava sendo assediado? Ou o senhor tem informações internas, já que a presidente do BNDES desse último governo assumiu, durou alguns meses e a gente sabe que alguma coisa ela sabe, que ela desapareceu do BNDES em alguns meses. Queremos ouvir de Vossa Excelência, porque, com certeza, tornando pública essas delações premiadas, vai aparecer fatos novos, o senhor sabe disso. Qual é a sua posição para a gente entender? Se o senhor volta como convidado, como convocado, ou não volta, se não tiver citado em nenhuma das delações premiadas. Seria isso para encerrar, presidente. Com a palavra, Deputado, com toda a franqueza, é o seguinte, eu nunca tive conhecimento de nenhum pedido ilícito ou de nenhuma consultoria, enfim, das atividades do ex-ministro Palocci, então, nunca tive menor conhecimento. E essas, também nunca recebi pedidos ilícitos, não é? E isso não teve, nem eu permitiria que se viesse a ter qualquer interferência na lisura dos processos do BNDES. Então, tenho a consciência absolutamente tranquila, posso dizer isso ao senhor, olhando nos seus olhos com toda a tranquilidade. E em relação à questão do prêmio, né? Assim, esse prêmio seria devido se e só se o BNDES aguardasse até o fim do período e acionasse a cláusula de conversão obrigatória. Tá? O que aconteceu foi uma capitalização feita vários meses antes, voluntária, em condições que nos pareciam muito mais favoráveis, porque a percepção que nós tínhamos é que nós perderíamos muito se aguardássemos o processo, porque as ações estavam subindo e a expectativa era de todo o mercado é que elas continuassem subindo. Infelizmente, elas não subiram, porque o mercado de capitais é imprevisível e é volátil, né? Eu estava até eu inverti o raciocínio para explicar, olha, supondo que a gente não tivesse aceito aquela proposta de conversão de capitalização a R$ 7,04, e depois, lá na frente, o mercado tivesse a 8,5, 9,
nós seríamos acusados de ter deixado de aproveitar uma oportunidade vantajosa quando o mercado já sinalizava uma subida de preços. Apenas é um contrafactual, né, esse exemplo. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: as decisões todas são feitas no banco de maneira racional, como um banco de investimento. Agora, eu quero dizer o seguinte: a BNDESPar é uma fonte geradora de lucro e de resultado para o sistema BNDES. Ela é pequena comparado ao sistema BNDES. O sistema BNDES é um banco de desenvolvimento, é um banco que emprestou há 20, 30 anos para a expansão do sistema hidrelétrico brasileiro, é um banco que apoiou a estruturação da energia eólica no Brasil, é um banco que apoiou os investimentos em infraestrutura no país, é um banco que apoiou o agronegócio, é um banco que apoiou a indústria brasileira, né? É um banco de desenvolvimento que empresta a longo prazo, do qual eu tenho orgulho de ter trabalhado. Então, eu acho que a BNDESPar é um braço de investimento, né, específico, e como eu mostrei aqui numa das transparências, ele não é uma peculiaridade, que só uma excentricidade do BNDES, ele é uma ferramenta que existe em vários países, não em todos, né, em vários países. Vamos concluir? Vamos concluir. Está concluído. Ok. Agradeço, Vossa Senhoria. Passo a palavra